bem-vindos ao programa Parla Jovem. Eu sou a Mônica, assessora da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, e estou aqui hoje entrevistando Ingrid Molina. Muito bem-vinda ao nosso programa, Ingrid, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Mônica, obrigada pessoal do Legislativo pelo convite. E espero dar algumas informações para vocês, espero que seja útil, né? Com certeza. Para todos vocês que nos acompanham, Ingrid Molina, ela é estudante de Direito aqui da Faculdade de Direito do Sul de Minas, participou da Câmara Universitária como monitora em diversos projetos. E o nosso tema de hoje é exatamente a Câmara Universitária. Ingrid, explica pra gente como que funciona a Câmara Universitária. Então, eu participei desse projeto da Câmara Universitária em 2013 e 2014, se não me engano, acho que foi o segundo e o terceiro ano, né, que teve o projeto. E esse é um projeto de extensão da Faculdade de Direito do Sul de Minas, aqui em Pouso Alegre, onde os alunos vêm para a Câmara Universitária para ser monitores, né, dos vereadores mirins, do Parlamento Jovem. E nesse exercício, nesse projeto, a gente aprende muito com eles e a gente consegue passar um pouco do nosso conhecimento para eles também. Porque, querendo ou não, a gente fala de diversos temas, tanto da área jurídica quanto da área social, etc. Então, assim, foi bem bacana para mim como pessoa, como aluna, poder participar desse projeto e foi de grande conhecimento para mim, com certeza. Maravilha, Ingrid, um projeto de grande conhecimento para você, né, como você falou aqui agora. Sim. E quais foram as atividades que você estava envolvida diretamente com os alunos daqui da Escola do Legislativo? Então, eu lembro que quando eu participei, eram cerca de 10 ou 15 alunos da faculdade que ficavam aqui como monitores, né? E nessas atividades a gente vinha, cada semana a gente falava sobre um tema, a gente participou de um projeto dentro da Câmara Universitária, que foi o grande debate, que na época o tema foi a redução da maioridade penal. Então, assim, a gente pôde conversar com os alunos das escolas, passar um pouco mais para eles sobre o tema, sobre a questão prática, judiciária, os fundamentos, como que isso influenciaria diretamente na vida e tal. E assim, a partir desses conhecimentos eles fizeram um grande debate, que foi os alunos contra e os alunos a favor. Logicamente que tudo de uma forma saudável, só para a gente poder trabalhar argumentação, fundamentação. E foi assim um evento que me marcou bastante, porque eu lembro que teve uma aqui na Câmara Municipal e uma outra que foi na faculdade. Então, assim, a gente trabalhou em muitos grupos, além do grande debate também teve várias votações aqui, simulações. Então, assim, com certeza, infelizmente eu não tive mais contato com muita gente que eu trabalhava naquela época, das crianças, dos jovens. Mas, assim, eu tenho certeza que muitos deles são pessoas muito melhores hoje, com muito mais conhecimento, por causa da Câmara Universitária. Olha que interessante, você falando do tema da atividade que você participou como membro da Câmara Universitária. Sim. Participou do grande debate realizado aqui na Câmara Mirim e na Câmara Jovem. Isso. Você ficou no tema favorável, contrário? Como que foi o trabalho de preparação, né, que você estava ali como monitor? Fala pra gente como que foi essa pesquisa, buscar os argumentos, passar isso para os alunos. Você ficou no grupo favorável ou contrário? A gente ficou no grupo contrário à redução da maioridade penal. Que é o que eu sou, né? Mas enfim, não vem ao caso. Mas quando a gente fez esse trabalho, foi um preparo assim de mais ou menos uns 4 meses. Porque no começo do ano vocês passaram pra gente, ó, lá para outubro vai ter o grande debate e tal, e a gente já começou os preparativos. Já foram distribuídos os grupos e a gente começou os preparativos com eles. A gente entregava livro. Eu lembro que na época quem estava no meu grupo junto comigo era a Isabelle. E ela me ajudou nessa parte, né? Muito até. E a gente passava conhecimentos para eles que a gente tinha e falava, ó, não adianta só a gente passar para vocês o que a gente sabe. Vocês também têm que procurar, pesquisar, correr atrás também, né? Porque a gente entregar tudo de mão beijada também não tem como. E eles traziam pesquisas que a gente também não sabia que existia. Então foi assim, um conhecimento mútuo, né? Recíproco, e foi bem bacana. Interessante que você falou, de despertar neles, né, o interesse pela pesquisa, pela busca das informações. E isso
como você colocou aqui, foi concretizado. Vocês alcançaram esse objetivo porque eles traziam, então, as pesquisas, as entrevistas, os argumentos. A gente trazia informações que a gente tinha, eles traziam as informações que eles tinham também, e a gente juntava tudo, né? Acabava que todo mundo se ajudava. Não era... Aquele trabalho, assim, a gente estava como monitora. E eles como que eu posso falar assim, aprendizes. Mas não era, na verdade estava todo mundo aprendendo junto. Porque o pouco que a gente sabia, eles iam, pesquisavam, a gente descobria mais e assim, virou um trabalho bem complexo. No fim a gente conseguiu até ganhar o grande debate. Olha, Foi parabéns! Obrigada! Vitoriosos no grande debate e no conhecimento, né? Certeza. Porque como você falou, essa troca de experiência, né? Isso Pelo foi... envolvimento também dos estudantes, como você falou, os vereadores mirins e jovens. E dentro desse aspecto, Ingrid, que eu gostaria de saber do que acrescentou para você enquanto estudante de direito, né? Ter participado, colocado o seu conhecimento, ter vivenciado junto com eles nessa pesquisa, essa forma de expor uma opinião, defender uma ideia, como estudante de direito, como acadêmica. Quais foram os ganhos, a sua avaliação desse projeto? Olha, Mônica, assim, muitos alunos da faculdade, eles pensam assim, eu vou fazer tal coisa para ganhar horas e só. Então, assim, é muito complicado, porque mesmo que às vezes muita gente tenha esse pensamento, quando você pega para fazer de verdade, você vê que não era só aquilo, que é muito mais do que aquilo, que as horas é uma consequência. E assim, o aprendizado que você tem é muito maior do que qualquer outra coisa que possa te influenciar dentro da faculdade. Então, assim, o meu maior conhecimento, crescimento foi como pessoa, porque eu pude lidar com muitas mentes diferentes, jovens, né, porque eram praticamente crianças, e assim, você vê que as crianças elas estão amadurecendo cada vez mais rápido, se tornando cada vez mais responsáveis e inteiradas desse meio social como cidadão. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante de ter ajudado de uma certa forma eles terem me ajudado também. Tanto que eu não participei um ano, só participei 2. Se eu não tivesse gostado, eu não iria voltar. Só parei porque eu tive que começar a trabalhar, senão eu continuaria até hoje, eu acho. Porque é um projeto muito bacana que eu indico para todo mundo fazer. Quando eu tinha que faltar era assim, terrível para mim, porque eu gostava de vir, já tinha aquele compromisso para mim, toda quinta-feira eu tinha que estar aqui. E o projeto da Câmara Universitária é impecável. A Madu Macedo estava, na época, né, à frente do projeto. E vocês também, a Mônica, sempre ali nos ajudando, nos auxiliando em tudo que a gente precisava. E foi maravilhoso, foi uma experiência única que eu indico para todo mundo. Quem ainda não pôde, por algum motivo, participar, que venha, que participe, porque é muito bom, muito gratificante. É muito gratificante para a gente também, Ingrid, ouvir suas palavras, ter o seu depoimento e também o seu envolvimento, a sua dedicação na condução aí como monitora dentro da Câmara Universitária, né? Ter essa troca de experiência, de ideias com os vereadores mirins, com os vereadores jovens. Isso tudo constrói a formação cidadã dos estudantes, dos jovens. E é isso o nosso assunto, então, né, do próximo bloco. Nós agora vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com mais educação cidadã e a sua participação na Câmara Universitária. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz.
Ativa FM 96.7. Olá, estamos de volta com o nosso Parla Jovem. Nossa entrevistada de hoje é Ingrid Molina, participou da Câmara Universitária, é estudante de Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas, está aqui hoje contando para a gente a sua experiência no projeto e como que foi trabalhar com os vereadores mirins e jovens e perceber a participação dos jovens na política. E é neste assunto que nós começamos o segundo bloco. Ingrid, na sua visão, qual é a importância, né, da participação dos jovens na política, esses projetos de educação cidadã, como foi aquele que você participou aqui na Escola do Legislativo por meio da Câmara Universitária? Então, a gente tem que partir de um pressuposto assim, que infelizmente hoje a política ela não é bem vista por ninguém. Então, assim, fica bem difícil você conseguir achar meios de atrair os jovens para esse conhecimento e mostrar para eles que a política não é isso que se vê na televisão todos os dias. Política é muito mais que isso, é uma conscientização, é se politizar a respeito da sua consciência cidadã. Saber como você vai ter que agir com o seu próximo no meio, na sociedade, respeitando as leis do ambiente em que você vive e assim, é um caminho que você tem que perseguir, sabendo o que você está fazendo, com muita responsabilidade e não se deixar levar pelas informações que a gente recebe todo dia de política, de corrupção, isso e aquilo. Isso é uma, assim, eu penso como uma informação assim, muito, sabe, geral. Não é uma coisa assim específica que você tem que procurar saber o que se passa na política, por exemplo, da sua cidade, o que está acontecendo. É importante saber do que simplesmente chegar e falar, eu não gosto de política. Você não tem que gostar de política, você vive política. Você nasce política, você morre política. Então, assim, não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que você tem que vivenciar. Então, a gente tem que escolher a melhor forma de fazer isso, de passar para esses jovens, de mudar essa ideia que eles têm já formada na cabeça. Você falou uma coisa muito importante, que a política é vida, né? Uma coisa que está presente no nosso dia a dia. E participando, né, tendo essa atuação na Câmara Universitária, olhando os jovens engajados, como você falou, né, pesquisando, buscando informações, conhecendo a política da cidade, opinando com relação a um tema de interesse nacional, como foi o caso do grande debate que você mencionou, que vocês trabalharam redução da maioridade penal. Isso te levou a engajar, a participar de alguns movimentos relacionados, né, a uma participação direta mesmo da política, como conferências, diretórios acadêmicos? Teve esse lado na sua vida pessoal, Ingrid? Teve sim. Na verdade, esse lado começou até antes, entendeu? De participar de diretórios acadêmicos e tal. A gente participou de um grêmio estudantil quando eu estava no 3º ano do colegial. Então, assim, esse envolvimento político vem desde antes, porque eu sempre me interessei por isso, entendeu? Porque eu preferia não ter essa ideia de política que passa na televisão formada na minha cabeça. Eu preferia procurar saber o que é realmente. E quando a gente procura saber o que é realmente, a gente vê que é muito diferente, que é uma coisa que a gente tem necessidade de saber. Então, a partir desse momento, eu comecei a me engajar mais nessas causas. Até vim participar da Câmara Universitária, foi muito bacana. Conferências e coisas do tipo de política, de partidos, me chamou a atenção não pela questão partidária, até porque eu já fiz parte de um partido, mas assim, o que me interessa mesmo era saber como é que funcionava, como funcionava uma votação, um plenário, tudo isso eu acho que é muito válido para as pessoas saberem como funciona, não chegar e falar, eu sigo tal partido, eu sigo isso, eu sigo aquilo.
é muito fácil a gente falar isso, mas a gente precisa ver o contexto geral da política. Então, assim, com certeza eu passei a me engajar mais nessas causas e me interessar muito mais também pelo tema. O grande debate acabou me trazendo interesse pelo meu TCC, que também foi sobre menores, medidas socioeducativas e menores e redução de maioridade penal. Então, assim, foi bem valioso, assim, para minha vida acadêmica e pessoal. Que interessante, gente, de você falar que isso, inclusive, inspirou o seu TCC na faculdade. O tema do grande debate, redução da maioridade penal, influenciou a escolha do seu TCC. E a gente percebe também, né, na sua formação, uma jovem já engajada com o Grêmio Estudantil, desde o colegiado, a participação em conferências, né, sempre buscando as informações para a política, para o interesse comum. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você a respeito dessa visão, né, coletiva, do interesse comum, ações que foram possíveis, né, serem realizadas dentro da faculdade por meio das organizações, diretório acadêmico, dentro dessa perspectiva de formação, de capacitação dos jovens para esse entendimento sobre a importância da política, a importância da participação. Assim, eu tenho que reconhecer que a Faculdade de Direito aqui do Sul de Minas, ela visa bastante isso. Ela tem um comprometimento com os seus alunos de querer mostrar para eles os projetos, para eles poderem se engajar mais nas causas, terem mais conhecimento sobre, porque assim, muitos alunos eles entram na faculdade, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sem saber direito se escolheu certo, se não escolheu, sem ter conhecimento sobre a vida, né? Entra assim, meio que despreparado, digamos assim. Então, assim, para você fazer uma faculdade, você vai ter que ter uma consciência que você vai ter que se responsabilizar muito mais daí para frente, você vai ter que amadurecer e você tem que estar a parte de tudo que acontece. E na faculdade de Direito muito mais, porque é direito está tudo ligado na política, assim, diretamente. Então, assim, tudo que você vai mexer é direito, que tudo que vai mexer é política, então tá tudo junto. Então, a Faculdade de Direito, ela trata isso muito bem, porque ela promove congressos, né? O diretório acadêmico, eles promove congressos, debates, o projeto da Câmara Universitária e do Parlamento Jovem. Então, assim, são projetos essenciais para que esses jovens da faculdade, eles tenham uma capacitação muito melhor, que eles tenham muito mais conhecimento a respeito da política de uma forma geral, usando o embasamento do direito, que é o que eles vão usar, e isso acaba que traz uma segurança, né? Porque assim, quando você entra na faculdade sem meio que saber o que fazer, e a faculdade te oferece meios para se inteirar, para saber o que está acontecendo, para saber que quando você formar, como que vai ser, com o que você vai ter que lidar, é muito melhor, te passa uma segurança assim, absurda, e eu considero que aqui esse trabalho está sendo muito bem feito. Olha, essa segurança que você fala é um aspecto muito importante, né? Trabalhar com todas as áreas para que o aluno possa vivenciar aquilo que melhor ele se encaixa, agrada mesmo para seguir dali em diante quando terminar a faculdade. E hoje, Ingrid, você está cursando o 10º período na Faculdade de Direito. Você falou, né, inspirou inclusive o seu TCC, e agora a gente quer saber de você também o que você pretende seguir daqui para frente. Vamos agora falar das suas intenções futuras, como uma jovem muito engajada na política e teve assim esse contato acadêmico, né, de estar aqui como monitora, praticamente lecionando, passando as informações para os alunos. Então foi uma experiência assim, uma prática dentro da faculdade que você pôde também vivenciar essa área acadêmica, mas fala pra gente qual que é a sua intenção daqui pra frente. Então, quando a gente tá no 10º período, parece que tudo fica mais, assim, complicado pra gente, né? Mas, assim, a partir do momento que a faculdade te passa essa segurança, você se sente melhor. Então, você se sente mais capacitado, mais preparado para enfrentar o que tiver que acontecer. Hoje eu penso em advogar, eu gosto muito da área da advocacia em geral. Eu já trabalho com isso faz uns 3 anos, trabalhei 2 anos no escritório, agora eu estou em outro. Então, assim, é uma coisa que me atrai bastante, eu gosto de lidar com as pessoas, de entender os problemas das pessoas,
de resolver o problema daquelas pessoas como se meu fosse, entendeu? O direito, ele passa isso para nós, e isso também é uma forma de política, porque você está sendo cidadão, está entendendo o lado social da pessoa, além do seu lado profissional de estar ali defendendo, resolvendo um problema, mas você tem que entender o lado social, o lado afetivo, o lado moral, a emoção. Então, assim, não dá para você trabalhar que nem um robô, né? Não, eu vou lá, vou resolver o problema da pessoa e acabou, e para mim não interessa. Não. Um bom profissional hoje na área do direito, eu acredito que ele tem que se engajar, não de forma pessoal, mas assim, de forma mais compreensiva, de forma a ajudar o próximo, entendeu? Não visando honorários, o financeiro, etc. Visando que a pessoa que está ali, ela precisa de você. Então, ela te procurou num momento ruim, num momento difícil, e ela confia em você. Então, assim, a advocacia, ela me despertou esse amor, entendeu? Por lidar com pessoas e despertar mais esse lado social, com certeza. E me atrai muito, e se Deus quiser é o que eu quero continuar seguindo. Você encontrou realmente uma vocação e com os objetivos novos, como você citou, ajudar a pessoa, o interesse social de realmente de se dedicar, né, na solução daquele problema como se eu fosse. Olha que bonito e que importante, né? Tão bem colocado para o exercício da função da advocacia, e não só, né, no exercício da advocacia, mas em todas as profissões, se dedicar e encarar aquilo da melhor maneira possível, isso tanto, né, na política, nos nossos parlamentares, nossos representantes, na advocacia, em todas as funções, em todas as profissões. Com certeza. Ingrid, vamos agora fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco. Temos mais Parla Jovem e a nossa entrevistada de hoje é Ingrid Molina. Até daqui a pouco. Até mais, pessoal. Com você. A cidade da gente é como um abrigo, é como um porto amigo, onde sempre se pode ancorar. É como um colo de mãe, um pouso alegre e macio, onde nas noites de frio a gente vai se aninhar. A cidade da gente é um lugar diferente que a gente nem sabe explicar. É a lua, a amada, o amigo e seu povo a cantar. Pouso Alegre é a cidade mais gostosa que eu já vi. Pouso Alegre, eu morro de amor por ti. Pouso Alegre é a cidade mais gostosa que eu já vi. Pouso Alegre, eu morro de amor. A cidade da gente. Olá, voltamos com o nosso Parla Jovem, entrevistando Ingrid Molina, que está contando pra gente as diversas experiências em participar da Câmara Universitária e as consequências do projeto na sua vida pessoal e na sua vida acadêmica, né, Ingrid? Como você citou aqui, o tema que você trabalhou dentro do grande debate com os vereadores mirins e vereadores jovens foi redução da maioridade penal. Você falou que inspirou o seu TCC. Conta pra gente,
fala sobre a sua pesquisa, né, sobre o seu trabalho de conclusão de curso que você já apresentou, vai apresentar. Em que fase você está? Fala pra gente como que foi a pesquisa e essa fase de apresentação. Então, sim, o grande debate me influenciou diretamente na escolha do meu TCC, porque, para ser sincera, eu não sou muito da área de penal e criminal, mas assim, a partir do grande debate me interessei muito sobre a questão do menor infrator em geral. Então, assim, o meu tema foram as medidas socioeducativas do ECA e a reincidência da delinquência juvenil, que trata diretamente da forma de execução das medidas socioeducativas e de que forma isso afeta a reincidência dos jovens no crime em geral, nas infrações, né? Porque para o jovem a gente não chama de crime, a gente chama de infração. Eu fiz uma pesquisa de campo aqui em Pouso Alegre, onde eu colhi dados no PENSE, que é o Programa de Execução de Medidas Socioeducativas, e eu pude ter acesso a média de idade, como essas crianças vivem, se jovens vivem, se eles estudam ou não, quais os tipos de crime, e assim, é alarmante, é bem assustador. E quando a gente para pensar, no caso, no grande debate, eu defendia contra, né, a redução da maioridade penal. Quando a gente para pensar e pesquisar, não tem como, minha opinião, né? Não tem como a gente defender a redução da maioridade penal no jeito que o Estado está hoje. Por vários motivos. Diminuir a redução da maioridade penal seria tapar o sol com a peneira. Porque a gente precisa tratar da educação do jovem e da criança. A gente não precisa chegar lá e... vamos podar essa plantinha aqui. Não. A gente tem que tirar da raiz. A gente tem que tratar o mal pela raiz. Como que se trata o mal pela raiz? Aplicando de forma adequada as medidas socioeducativas que já existem. As medidas socioeducativas, elas não surgiram do nada. Elas surgiram baseando-se na formação do jovem, no que ele consegue entender, na capacidade cognitiva que ele tem. Então, assim, as medidas existem, elas são eficazes, porém elas precisam ser executadas da forma correta, o que não acontece hoje no Brasil, e as pessoas acham que não existe lei. Mas o jovem, ele vai lá e mata alguém, não existe lei para ele. Existe lei para ele, porém ela não é executada. Ela não é executada por inúmeros motivos. Existem hoje 6 medidas, né, socioeducativas: internação, semiliberdade, etc. E assim, a partir do momento que o jovem ele comete um crime mais grave e ele tem que ir para uma internação, as pessoas não têm ideia de como são esses abrigos que mantêm esses menores. Se for comparar, talvez seja pior do que a cadeia. Então, assim, o tratamento que ele devia ter lá dentro, de educação, de ter aula, de ter uma formação para ele sair de lá recuperado e não sair de lá pior do que entrou, isso não acontece. E muitas vezes essas medidas elas não são aplicadas por falta de tudo. O Estado, ele infelizmente hoje ele não propõe essa execução de forma adequada, ele não apresenta medidas para que esse jovem possa se recuperar e ter uma vida decente. Aqui em Pouso Alegre, o programa, o PENSE, ele trabalha de forma assim, excepcional para lidar com esses jovens. Aqui, no caso, eles tratam só da liberdade assistida e da liberdade assistida. E eles tratam assim de uma forma excepcional, porque eles procuram acompanhar os jovens, né, do começo da aplicação da pena até terminar, né? Porque assim, se não for assim, infelizmente não vai ter eficácia mesmo. E a minha pesquisa foi baseada nisso, baseada que não adianta a gente querer reduzir a maioridade penal para tentar diminuir a delinquência do jovem, se a gente não tratar da raiz do problema, que é a educação, que fica bem a desejar no nosso estado hoje, infelizmente. E sim, meu TCC já foi apresentado, apresentei em junho, graças a Deus deu tudo certo. E é isso. Com esse conhecimento também, logicamente, seria aprovado, apresentado com altíssima qualidade. Ingrid, você falou um assunto muito importante com relação à efetividade, né? A aplicação da lei atingindo seus objetivos. Dentro das medidas socioeducativas, você citou que, infelizmente, algumas não são tão eficazes por falta de estrutura do Estado, né? Quando falo Estado em geral.
na sua visão de pesquisadora, né, dessa área, quais seriam as soluções para então efetivar essas medidas socioeducativas e de fato alcançar essa educação, essa reintegração do jovem? Então, só fazendo um adendo, o PENS aqui de Pouso Alegre, ele trata das prestações de serviço à comunidade também, além da liberdade assistida. E assim, para cada medida teria que ser tomada uma atitude, entendeu? Se a criança comete um ato infracional menos grave, recebe uma advertência, essa criança, ele não escuta nem o pai e a mãe dele. O juiz para ele vai ser uma autoridade, porém uma autoridade que ele não conhece, que ele nunca mais vai ver na vida. Essa advertência não vai ter eficácia. Essa advertência não vai ter eficácia. Entendi. Entendeu? Essa advertência só teria eficácia se esse jovem ele viesse de um contexto que não esteja inserido assim, num mundo de crime, num mundo de infrações, talvez até seria eficaz. Aí a gente vai passar para a medida de prestação de serviço à comunidade. O jovem vai lá prestar serviço à comunidade, mas não tem uma pessoa que fiscalize isso, entendeu? Igual aqui em Pouso Alegre existe. Em muitos estados não existe. Então, aplica a pena de prestação de serviço à comunidade para o jovem e muitas vezes não tem nem local para ele cumprir isso. Entendeu? Então, assim, que eficácia que vai ter também? Ele recebeu a pena pela infração que ele cometeu, mas ele não vai poder executar. O que adianta? Aí tem a reparação do dano. Como é que a criança, um jovem, a criança, ele, por exemplo, ele furta algum bem de muito valor. Como que ele vai reparar esse dano? Que eficácia que vai ter nisso? A eficácia vai ter se ele tiver condição de reparar o dano. Se ele não tiver, a pena vai ser aplicada e não vai adiantar nada. Liberdade assistida, que é quando ele comete um crime de média infração assim, de gravidade, né? Média gravidade. Ele precisa de ter uma pessoa acompanhando ele. Ele vai estar estudando, levando a vida corretamente, de 6 em 6 meses é feito um relatório. Não existe essa pessoa para acompanhar ele. Não existe pessoa suficiente para acompanhar esse jovem que está em pena de liberdade assistida. A semi-liberdade é a mesma coisa. A internação pior ainda, porque os abrigos não comportam da forma que deveria. Então, assim, tudo isso tem que ser modificado. As medidas elas são eficazes a partir do momento que tem uma execução certa. Então é isso, eu acho que deveria mudar assim, uma coisinha em cada medida socioeducativa existe ali uma solução, um caminho para realmente fazer a diferença na formação, né, do jovem que está ali cumprindo essa medida socioeducativa. Porque sem ter essa, como se diz assim, elas acabam sendo defeituosas, né? Não por elas, mas pela execução. Então as pessoas vejam, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, o que adianta? Não vai resolver nada, as crianças têm que ser presas mesmo, vamos diminuir, e vai diminuir até quando? Porque assim, a partir do momento que a gente começa a diminuir mais ainda, a corrupção de menores vai aumentando, porque daí os maiores, eles vão olhar, vamos colocar lá o menor para cometer o crime, porque para ele não vai dar nada. Daí, cai a redução, aí a pessoa vai e coloca de 14, vai reduzir para 14, onde que a gente vai parar, né? Então, assim, é complicado. Você falou num ponto, uma questão muito importante, né? Que geralmente as pessoas generalizam e realmente querem ali uma solução imediata, brusca, né? Ferindo, muitas vezes, os direitos fundamentais. Sim, exatamente. Porque, assim, a maioridade penal, ela não foi criada, vamos fazer, vai ser 18 anos e pronto. Não, ela é um objeto de pesquisa científica, de muitos pesquisadores que chegaram na conclusão de que aos 18 anos o adolescente ele tem a capacidade cognitiva de lidar com seus atos e responder por eles. Então, assim, não é uma coisa, vai ser 18 anos e pronto. Não, é uma pesquisa, foi fundamentado, foi estudado, pesquisadores, psicólogos. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo tem que ser analisado com muita cautela, levado em consideração, como você falou, porque, né, estamos tratando de jovens. E se acontece uma coisa dessa, de um jovem, de um adolescente cometer um crime, é porque houve uma falha na formação, uma falha, como você disse, na raiz uma na falha educação. Na formação. É a falha realmente. Por que chegou a esse ponto? Por que o adolescente cometeu
né, essa infração, esse ato infracional que gerou um problema ali para a sociedade. Claro que tem o outro lado também da vítima que sofreu aquela consequência, né? Mas precisa realmente analisar, como você colocou, as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Ingrid, e com relação também, falando ainda nesse assunto, não sei se você chegou a abordar no seu trabalho, mas que as pessoas, que está inclusive em tramitação a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e em caso de estupro. Para você, tem alguma diferença em se tratando desses crimes ou não? Sinceramente, não. Porque, assim, um crime é um crime e assim, não importa se ele é gravíssimo, se ele é menos grave. A partir do momento, a gente tem que olhar quem que foi o agente, né? O agente, ele é menor, ele tem que ser tratado como menor, independente do crime. Se foi mais grave, tem a medida mais grave para ser aplicada a ele. Se foi mais leve, tem a medida mais leve a ser aplicada a ele. Já existe essa proporcionalidade dentro das medidas? Já existe essa proporcionalidade dentro das medidas. E outra coisa, não dá pra gente julgar e generalizar, porque um jovem, ele está em formação, ele não tem capacidade de definir os atos. As pessoas falam, mas com 16 anos pode votar. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A capacidade cidadã da pessoa, ela tem que se desenvolver o quanto antes. Agora, a capacidade criminal da pessoa é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa que depende de estrutura psicológica formada, é uma coisa que, assim, é muito séria, é muito grave. E não dá pra gente considerar isso como um assunto qualquer, entendeu? A gente tem que pensar cada vez mais na recuperação. No tratamento para todos os adolescentes, jovens e até mesmo hoje os próprios detentos, né? Fugindo aí dos agentes que cometeram os crimes dentro da menoridade, mas aqueles também que estão hoje no sistema prisional e que buscam, quando terminar ali a pena, uma reinserção, né? Reinserção na sociedade. Isso tem que ser levado em consideração também. E, além disso, as pessoas, elas têm que pensar em tudo, né? Um preso hoje custa para o Estado mais ou menos R$ 2.500. Imagina se a gente diminuir a maioridade penal. Vai aumentar, com certeza, o custo. Entendeu? Vai aumentar para quem? Para nós, cidadãos. Para nós, cidadãos. Então, assim, existe o que tem que ser feito, já existe. Tem que ser bem aplicado. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e... Enfim, eu tô sendo até repetitiva, né? Mas é que, assim, não adianta reduzir a maioridade penal e querer achar que isso vai resolver o problema, porque o problema vai continuar. Vai piorar, na minha opinião, porque daí cada vez mais menores vão cometendo essas infrações, até chegar num ponto que a gente não vai conseguir mais diminuir. E também os presídios hoje, né, superlotados. Não dá conta de suportar, não. São vários fatores que levam aí a muitas reflexões, a muitas considerações, e uma coisa que é muito importante é o acompanhamento, a participação e a busca do conhecimento de todos, né, com relação aos temas que são discutidos, que são colocados aí nas redes sociais, às vezes com um discurso, né, radical, ou às vezes a pessoa vem com uma opinião já pronta, uma opinião formada, sem ouvir os argumentos, sem ouvir o outro lado. Por isso que é sempre importante a gente ter em mente o debate, né? O debate construtivo, para exatamente chegar ali numa conexão, num ponto em comum que vai ser importante para toda a sociedade e para diversos assuntos. Um assunto que, olha, inspirou o seu TCC, né? Aqui participando da Câmara Universitária, junto com os alunos, né, de 6º ao 9º ano, que são os alunos da Câmara Mirim. Então, um público aí muito jovem, né, dentro dos alunos do ensino médio também, que são os alunos da Câmara Jovem. É muito importante esse debate com os nossos estudantes e essa troca, né, de informação que também acrescentou muito para você, né, Ingrid? Muito, aprendi muito com eles. Escrevendo meu trabalho, eu lembrava de coisas que a gente falava aqui. Eu falava, nossa...
Porque aprendemos muito, né? Então, aprendi tanto que estou colocando aqui hoje no meu trabalho para concluir o meu curso acadêmico. Então, assim, né? Não é pouca coisa, né? Uma consequência muito boa. Muito boa. Ingrid, olha, falar com você foi muito bom, né? Essa é a nossa entrevista, a sua experiência na Câmara Universitária, na Câmara Mirim, na Câmara Jovem. Em nome aqui de toda a equipe da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal, quero dar os parabéns pela sua participação aqui com a gente, que foi muito mesmo envolvida, dedicada no projeto com os alunos. A sua pesquisa também mostra como você levou a fundo, levou a sério essa pesquisa. Não foi apenas um trabalho para a conclusão de curso, mas foi realmente uma pesquisa para fazer a diferença na vida das pessoas. Quantas visões, soluções, quantos caminhos aí você encontrou para realmente efetivar e trazer uma vida melhor para os jovens e solucionar um problema existente na sociedade, né? A proteção do jovem, a proteção da criança, do adolescente, e também as alternativas para as medidas socioeducativas para aquilo não ser recorrente, não acontecer novamente na sociedade. Como você falou, não é ser repetitivo, mas é porque o caminho realmente leva a isso, que é a educação. Então, parabéns, Ingrid. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo um pouco, né, sobre essa experiência que foi para mim. E vocês são maravilhosos, esse projeto é maravilhoso e eu super indico para todo mundo. Quem não fez parte da Câmara, venha, porque vocês não vão se arrepender. É um projeto muito legal, muito gostoso, muito leve e a gente aprende muito. E não é só da boca para fora não, a gente aprende para a vida mesmo. E como a Mônica falou, eu fiz o meu trabalho, não foi para concluir o curso, foi assim, foi um trabalho para a vida, que eu gosto, que eu continuo pesquisando, que eu estou escrevendo um artigo e é um tema assim que se eu pudesse escolher algum tema para eu me especializar, seria nesse, porque eu me interessei muito, eu gosto muito de pesquisar sobre, de trabalhar com isso, de lidar com isso, de ir em audiências, de aplicação de medida do menor, ver como é que funciona, como é que está a vida dele. E assim, é incrível para mim, é muito bacana e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e é isso. Nós que agradecemos, Ingrid, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam no Parla Jovem, um programa muito riquíssimo, cheio de informações, muito produtivo mesmo. Obrigada, Ingrid, obrigada a vocês. Então, até o nosso próximo programa Parla Jovem. Até mais.